Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Irmãos, você já esteve num lugar onde a sua presença fez a diferença? Você já esteve num lugar onde a sua presença alegrou o ambiente? A sua presença, ela faz bem às pessoas. As pessoas, elas ficam satisfeitas perto de você. Elas se alegram. Elas ficam contentes perto de você. Então são perguntas, para a gente refletir um pouquinho. Porque nós vamos falar de uma presença hoje que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida também. Tem feito muita diferença na nossa vida. É a presença de Jesus. Então, a presença de Jesus é algo fantástico. A presença de Jesus é algo que transforma. Onde Jesus chegava, a sua presença mudava situações. E é isso que nós vamos meditar um pouco nesta noite na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo 4. Verso 15 e 16. Lucas 4, verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou para ler. Irmãos, a presença de Jesus, ela nos traz conhecimento. Jesus, ele entrava nas sinagogas e ele ensinava. Jesus, ele ensinava e ele não precisava falar. A presença dele, aquilo que estava nele, a maneira dele falar já ensinava muito para as pessoas. Porque ele era manso, ele era humilde, ele era uma pessoa boa, ele havia se despido de toda a sua deidade. Filipenses vai dizer que ele havia se despido de tudo que era Deus, de toda, a sua majestade. Jesus, ele era um homem simples, apesar de ser Deus. Ele ensinava com amor. E ele dizia que ele veio para servir. E hoje nós vemos pessoas exigindo ser chamadas de excelentíssimo Senhor. Tem outra palavra que eu não consigo nem falar, Isso para quê? Para exaltar o seu senhorio, para exaltar a sua inteligência, o seu estudo. Então a pessoa é formada, ela é bacharel, ela faz doutorado, ela é PhD, magnificentíssimo. Saiu. Magnificentíssimo. A pessoa quer ser chamada assim.
Mas Jesus, que era muito mais que isso, ele ensinava com amor e lavava os pés. Lavou os pés dos seus discípulos. Dormiu em lugares simples, comia comida simples, caminhava com pessoas simples. A presença de Jesus fazia uma diferença muito grande, por onde quer que ele fosse. O Senhor é um mestre que tem prazer em ensinar, quando o aluno tem prazer em aprender. Jesus ensina com amor, e ele se alegra com aquele que tem prazer em aprender dele. Porque aprendendo dele, essa pessoa irá se tornar um discípulo, que irá ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa que ele fez. Então a presença de Jesus é algo tremendo. E é dessa presença que nós vamos falar hoje. Essa presença, ela precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. O capítulo 5 de Lucas, só virar a página aí, capítulo 5 de Lucas, verso de 1 a 6, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertence a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. A presença de Jesus, irmãos, quebra paradigmas na nossa vida. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. A presença de Jesus, ela muda as nossas concepções das coisas. A presença de Jesus, ela muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. A presença de Jesus, ela confronta os nossos achismos. E a obediência à palavra de Jesus faz os nossos olhos contemplar maravilhas. Então a presença de Jesus é algo fundamental na nossa vida. A presença dele afasta de nós tudo aquilo que nós achávamos que sabia. Nos faz ver o quanto o nosso vasto conhecimento, o nosso vasto estudo é ínfimo diante da presença dele. Pedro era pescador, mas pescador experiente. Você é profissional e você sabe demais da sua profissão. Você faz bem feito, porque você é bom. Pedro era bom na pesca. Pedro olhava para o céu e ele sabia: a pescaria hoje vai ser boa. Ele olhava para os pássaros e ele sabia: olha, naquele lugar tem um cardume. Ele olhava para a lua e dizia: rapaz, amanhã vai dar boa a pesca.
pelas ondas do mar, ele sabia, está ventando muito, está ventando pouco, hoje não vai dar peixe, amanhã vai dar. E ele saiu para pescar, e ele pescou a noite toda, ele pescou a madrugada inteira, porque a noite que era boa para pescar, e ele não pegou nada, nada, tanto é que estava preparando as redes ali, ajeitando para guardar, para ir para casa, estava cansado, a noite toda trabalhando, remando, não tinha motor naquela época, e eles remavam em alto mar, as ondas, enfrentavam muita dificuldade, mas ele era profissional da pesca, ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Mas a presença de Jesus no seu barco fez uma diferença muito grande. A presença de Jesus naquele lugar. E Jesus ensinou o povo, falou com o povo. E o coração de Jesus se condoeu da situação do Pedro. Ele precisava pescar, ele sobrevivia da pesca. Ele disse para Pedro: olha, depois que terminou o sermão dele, ele disse: Pedro, leva o barco ali para a parte mais funda. E Pedro, experiente, vai dizer: mas Jesus, Senhor, eu pesquei a noite toda, nós não pegamos nada, Senhor, a essa hora da manhã, o Senhor quer que a gente jogue a rede? Foi mais ou menos assim que ele falou. Mas tudo bem, o Senhor está mandando ir, então eu vou. E chamou os outros e eles foram. E quando eles lançam a rede, eles pegaram peixe demais. As redes já não aguentavam mais a quantidade de peixe. Uma quantidade de peixe que ele nunca tinha visto antes. Todos os barcos pegaram peixe demais. E ali ele começou a perceber a presença de Jesus. Ela é fundamental na nossa vida. A presença de Jesus na nossa vida, ela muda a nossa concepção de tudo que você pensar. Por isso que ela é importante, e por isso que nós devemos buscá-la sempre, sempre. E uma vez que você encontrou, não abandoná-la nunca, nunca. Se tem peixe ou se não tem peixe, não interessa. A presença de Jesus, ela precisa ser permanente na nossa vida. Se está bom ou se está ruim, não interessa. A presença dele, ela precisa ser permanente na minha vida. Se você está são ou se você está doente, não interessa. A presença dele é fundamental na minha vida. Faz a diferença na minha vida e na sua vida também. Capítulo 5 ainda, verso 12 e 13. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Ah, Jesus, a tua presença traz cura para a pior das enfermidades.
A presença de Jesus nos devolve, gente, a autoestima. A presença de Jesus nos devolve a alegria. A presença de Jesus nos dá contentamento. De maneira que, independente da situação que eu esteja vivendo, eu estou contente, eu estou satisfeito, eu estou alegre. Porque a presença dEle promove isso na nossa vida, promove isso na minha vida. Aquele homem estava com lepra, não tinha cura naquela época. A lepra era uma doença terrível. É como se fosse uma AIDS hoje, ou um câncer. As pessoas já ficam desestabilizadas, só que lá era muito pior. A lepra era muito pior. Por quê? Porque as pessoas não podiam voltar para casa. Uma vez diagnosticado com lepra, elas iam para um leprosário. Elas iam para uma vila ou uma cidade onde só tinha gente que ia morrer. Gente faltando um pedaço, porque a lepra tirava o pedaço das pessoas. Caía dedo, caía nariz, caía orelha, caía um monte de coisa. As pessoas iam morrendo, a lepra ia comendo as pessoas vivas, ia destruindo o corpo da pessoa, mas a pessoa viva. E era altamente transmissível. Então este homem não podia conviver com a sua família. Esse homem não podia estar na sua casa se ele tivesse uma família. Ele não podia estar no aconchego do seu lar, vendo o seu filho crescer, sabe, e tendo lá o carinho da sua esposa. Ele não podia ter amigos, porque ninguém queria se aproximar de um homem com lepra, porque ia pegar a doença e ia morrer, mais ou menos o que nós vimos na Covid. Ninguém podia chegar perto de uma pessoa com Covid, porque podia pegar essa doença e poderia morrer. E assim muitas pessoas morreram. Mas aquele homem, talvez ele tenha ouvido falar de Jesus. Olha, Jesus está passando por aqui, Jesus vai passar por aqui amanhã, próximo do leprosário talvez. Aquele homem não podia deixar aquele lugar. Se ele sai daquele lugar e as pessoas descobrem, iriam apedrejá-lo até a morte. Ele iria antecipar a morte dele, porque ele poderia passar essa doença para as outras pessoas. Jesus vê aquele homem, ele caminha na direção dele e ele se prostra. Talvez todo ferido, todo machucado. O texto diz: Jesus tocou nele. Jesus não orou, não, fique aí mesmo, olha, fique aí mesmo. Eu vou orar por aqui e tu vai ser curado. Não. Jesus, na sua simplicidade, Jesus, na sua autoridade, ele toca no homem. E esse homem é curado. Esse homem fica limpo daquela enfermidade que era terrível, daquela enfermidade que o excluía do convívio social, do meio da sua própria família. Jesus, a tua presença nos devolve a autoestima. A tua presença nos dá uma sobrevida. Jesus, a tua presença restitui a nossa família. Gente, é tudo o que Jesus quer fazer. A presença dele é algo fantástica, é algo maravilhoso demais. A família desse homem estava destruída, mas a partir deste momento, esse homem pode voltar para casa. Ele precisava ainda cumprir um ritual, ele tinha que se apresentar ao profeta, ao sacerdote. Mas ele foi. É como se você tivesse que fazer um exame, para ter um diagnóstico correto. Estou curado, agora pode voltar para sua casa. Igual tivemos o diagnóstico do Covid, está curado, agora você pode voltar para o seu lar. Não precisa mais ficar trancado no quarto.
Não precisa mais ficar entubado no hospital. Você pode voltar para o convívio da sua família, sem trazer risco a ninguém. Foi isso. Mais ou menos assim, este homem viveu, mais ou menos isso. Ele viveu, mais ou menos assim, ele foi tratado. Talvez a sua família esteja passando por uma dificuldade. Talvez a sua família esteja passando por um problema, seja de doença ou não. Talvez uma crise qualquer que a sua família esteja passando. Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito, não tem como resolver. A família vai ser esfacelada, vai acabar a família. Eu quero dizer para você, busque a presença de Jesus. Busque a presença de Jesus. Essa presença, ela modifica todo o cenário. A presença de Jesus, ela transforma. A presença de Jesus faz um milagre acontecer. A presença de Jesus, ela move o sobrenatural. Faz acontecer coisa que nós não acreditamos que era possível acontecer. Precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Para quê? Para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Precisamos da presença dele na nossa vida, para que nós possamos ver aquilo que está escrito aqui, no manual, na Bíblia, acontecer na nossa vida. Nós precisamos da presença dele em nós. Senhor Jesus, nós precisamos da tua presença. Precisamos da tua presença maravilhosa na nossa vida. Capítulo 6 de Lucas, do verso 11 ao verso 15. Capítulo 6, do verso 11 ao 15, diz assim: Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Irmãos, Jesus, ele chama, ele convida, e a presença dele no nosso meio transforma a nossa maneira de pensar, transforma a nossa maneira de agir. Jesus, num encontro com uma mulher que havia levado o seu filho num cortejo, ele havia morrido. Jesus, ele olha para aquela mulher, para a tristeza daquela mulher, ele manda parar o enterro, ele toca no caixão, diz para o morto levantar, o morto levanta, e ele entrega este homem vivo à sua mãe. Nós olhamos para esse texto e muitas vezes nós não entendemos. Ele entregou aquele homem de volta
para sua mãe. Parece algo normal. Aquela mulher, ela ia triste, não só pela perda do filho, mas porque também talvez ela fosse morrer, muitas vezes de fome, porque ela ia ficar desamparada, ela não tinha mais ninguém para cuidar dela, era o filho que cuidava, era o filho que trabalhava, o filho era o esteio da casa, ele era aquele que provia os mantimentos, mas agora ele morreu, como é que ela vai sobreviver? Talvez sobreviver pedindo ajuda dos outros, de casa em casa. Talvez ela fosse viver como uma andarilha, pedindo. Pela sua idade, talvez não desse mais para trabalhar. Mas a presença de Jesus, naquele lugar, fez uma diferença enorme na vida daquela mulher. Ele parou o cortejo, tocou lá no caixão, na rede, trouxe vida para aquele homem, entregou para aquela mãe e seguiu a sua viagem. A presença de Jesus, ela tem poder para nos dar vida, para nos tirar da morte, não só a morte física, mas a morte espiritual, que é o importante para nós hoje. Todos vocês que estão aqui nesta noite, que confessaram Jesus como Senhor de vocês, vocês passaram da morte para a vida. Vocês também foram ressuscitados, assim como eu fui. Se não foi a morte física, mas foi a morte espiritual. Então você deixou de ser um morto espiritual e passou a ter uma vida nova agora com Jesus Cristo. Você foi regenerado, você nasceu de novo. E você pode viver agora com essa presença de Jesus maravilhosa na sua vida, para te abençoar, para guiar você em tudo aquilo que você for fazer, em tudo aquilo que você precisar fazer. Jesus, ele precisa fazer parte da minha vida e da sua vida, ele precisa estar em nós, e foi ele mesmo que disse: se eu não for, eu não enviarei o Consolador, mas se eu for, eu o enviarei, e ele virá, e ele fará morada em vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós, é a presença de Deus em nós, é a presença de Jesus em mim e em você, e essa presença faz toda a diferença na nossa vida. Ainda que você peque, ele está aqui, e ele vai dizer: você está em pecado, você está errado. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que não confessaram Jesus com a sua boca, eles pecam e acham bom, e amanhã vamos pecar ainda mais. Por quê? Porque o pecado é bom, porque o pecado satisfaz a nossa carne, o pecado satisfaz o nosso desejo, o pecado satisfaz a nossa mente. Pecar é bom, então nós vamos pecar ainda mais amanhã, até que você morre e vai para o inferno cheio de pecado. O Espírito Santo, ele diz para você: você está errado, você precisa se arrepender, precisa pedir perdão e abandonar essa vida, para que você viva. E quero dizer para você, não importa o tipo de pecado, não importa aquilo que você viveu, não importa aquilo que você praticou, não importa, ele tem poder para lavar você,
para purificar você. 1 João capítulo 1, verso de número 7, vai dizer assim: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava, nos purifica de alguns pecados. É assim que diz? Não. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. É todo pecado. Não é apenas alguns pecados, mas são todos os pecados. Ele tem este poder. A presença dele em nós torna isso possível para a minha vida e para a sua vida. Não importa o tipo de pecado que você cometeu, Ele tem poder para te purificar, para te lavar, para te limpar, para restaurar a sua vida e fazer você uma pessoa nova na presença dEle. E é isso que Ele quer fazer, e é isso que Ele fez com a minha vida, é isso que Ele quer fazer com a sua vida também. A presença dEle faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos faz viver uma vida digna novamente. Eita Deus. João capítulo 4, um pouquinho mais para frente. João capítulo 4. É um texto conhecido. Vai falar da mulher samaritana. Não vou ler o texto todo, vou ler alguns versículos. João 4, verso 16 ao 18. João capítulo 4, verso 16 ao verso de número 18. Diz assim: ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então essa mulher, ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha agora não era marido dela. Ela estava vivendo em pecado, porque o primeiro marido dela foi aquele que ela se casou com, aquele homem, foi o primeiro. E de lá para cá, pastor, é tudo adultério. De lá para cá é tudo adultério, irmão. Então essa mulher estava vivendo dessa maneira. Depois você lê o texto. Ela ia pegar água na hora mais quente do dia. Por quê? Porque ela tinha vergonha daquilo que os outros iam fazer. O povo julgava, assim como julga hoje. E ela tinha medo do julgamento do povo, das piadas que o povo lançava. Isso prejudicava, isso machucava, isso deixava ela deprimida, triste, talvez até pensando em tirar a própria vida, devido à acusação, o apontar de dedo das pessoas para ela. Mas ela estava no poço, naquele horário, e quem foi que chegou lá? Jesus. A presença de Jesus, na beirada daquele poço, ao meio-dia, fez uma diferença enorme na vida dessa mulher. Verso 25 e 26, um pouquinho mais para frente. Disse a mulher: eu sei
que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus falou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. O Messias que ela esperava estava na frente dela. Aquela pessoa que viria para ensinar tudo que ela necessitava aprender, ele estava na frente dela. E ele pôde falar. Ela pôde ouvir. E depois que ela ouviu tudo aquilo que Jesus Cristo falou, ela foi perdoada. E ela ajudou a salvar muitas pessoas. A presença de Jesus perdoa muitos pecados. Aquela mulher havia pecado demais naquela época. Demais. O casamento naquela época era um só. Ninguém casava duas vezes, a não ser que um dos cônjuges morresse. Mas no caso dela não, estava todo mundo vivo. Ela havia separado, casado, separado, casado, separado, casado. Estava vivendo uma vida contrária àquilo que Deus ensina. Mas a presença de Jesus na vida daquela mulher mudou a história dela. Jesus, ele perdoa os pecados e ele traz paz para a nossa alma. Sabe quando a sua consciência te acusa? Sabe quando você quer fazer as coisas, quer buscar Deus, mas aí lá dentro tem uma voz que diz assim: não vá, não fale com Deus, não ore, Ele não vai te ouvir, porque você está em pecado, você está manchado, você está sujo. É Deus que está falando comigo. É não, irmão, é o diabo. É não, é o diabo. Você está ouvindo a voz do diabo, não é de Deus. Porque tudo que Deus quer é que você se aproxime dEle. Tudo que Deus quer é que você venha até a presença dEle. Para quê? Para Ele te perdoar, para Ele te lavar, para Ele te purificar, para Ele te limpar, para Ele te dar dignidade, para Ele te dar uma vida nova, uma vida abençoada. É isso que Jesus quer fazer, mas o diabo quer que você se aparte dele. Quanto mais longe dele você ficar, melhor para o diabo, que vai te fazer pecar, vai te sujar de novo, vai te cobrir de lama e vai te levar para o inferno. Então aquela voz: eu não posso ir no culto, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso orar, é o diabo falando. Repreenda ele da sua vida. A presença de Jesus é que tem que estar em você, do diabo não. Por quê? Porque o diabo veio só para roubar, matar e destruir. E Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10,10 está falando isso. Então, a voz que tem que ecoar na minha alma, na minha mente: se aproxime de Jesus. Venha para a presença de Jesus. A presença de Jesus restaura o nosso caráter, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar a vida. A presença de Jesus, ela traz contentamento. Mas ela traz um contentamento, irmãos, inexplicável para a nossa vida. De maneira que a pessoa pode te acusar depois. Ah, mas você fez isso, é verdade. Eu fiz no tempo da minha ignorância, antes de conhecer Jesus, mas agora eu não faço mais. Pronto. Nem chateado você vai ficar,
nem triste você vai ficar. Por quê? Porque o contentamento que a presença de Jesus traz para a nossa vida é tão grande, mas é tão grande, que essas coisas não nos abalam mais. Por quê? A minha alma foi curada, a minha alma foi sarada, está cicatrizado. Eu aperto, não dói mais. Doeu enquanto eu estava no pecado, doía, sangrava, fedia, tinha pus, era podre. Mas agora não, agora eu aperto, não dói mais. Ficou a cicatriz, uma lembrança de uma ferida, mas Jesus me curou. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida e na minha vida. Cicatrizes não dói. E pelas muitas feridas ao longo da nossa vida que nós sofremos, nós podemos olhar, não dói mais, Jesus curou. E eu posso ajudar muitas pessoas a não se ferir da maneira que eu fui ferido. E é isso que Jesus quer que eu faça. Aprenda dele, para evitar que as pessoas passem pelo mesmo problema que eu passei. Quando Jesus ele perdoa os nossos muitos pecados, ele traz paz à nossa alma e nos dá dignidade para nós continuarmos vivendo. Dignidade para continuar a nossa caminhada. E é essa presença que precisamos buscar todos os dias. A presença de Jesus para a nossa vida. Nós precisamos permanecer na presença de Jesus todos os dias, para que nós possamos viver bem. Eu quero convidar você, mesmo sentado, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu quero orar com você. Busque a presença de Deus para a sua vida. Convide Ele. Feche os seus olhos. E diga para Jesus: Jesus, eu quero a presença do Senhor na minha vida. Imagine Jesus próximo de você, diante de você, na sua cadeira. Imagine Jesus, esse Jesus que pode te curar, esse Jesus que pode te limpar. Diga para Ele: Jesus, a Tua presença traz conhecimento para a minha vida. Jesus, eu quero Te conhecer mais. Fala para Ele: Jesus, a Tua presença, ela quebra paradigmas na minha vida. Jesus, eu quero a excelência do conhecimento do Senhor na minha vida. Jesus, eu quero que o conhecimento do Senhor, que a presença do Senhor, seja aquilo que eu mais preciso. Jesus, a Tua presença, ela traz cura para a minha alma. Diga para Jesus onde é que está a ferida. Diga para Ele onde é que está doendo. Diga para Ele onde é que o pus está saindo. Onde é que está fedendo. Diga para Ele.
Jesus, a tua presença traz cura para a minha lepra espiritual. Fala para ele, irmão, minha irmã. Aproveite essa oportunidade, porque Jesus está aqui. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele se faria presente. Então ele está aqui hoje. Ele está ouvindo a sua oração aí na cadeira onde você está. Apresente para ele, meu irmão, a sua dificuldade. Apresente para ele o seu problema. Diga para ele: Jesus, o meu problema é a incredulidade. Jesus, o meu problema é o vício. Jesus, o meu problema é o adultério, é a fornicação. Fala para ele, irmão. Jesus, o meu problema é a mentira. O meu problema é a desconfiança. Jesus, o meu problema é o orgulho, é a soberba. Fala para ele: Jesus, isso tem me atrapalhado de viver na tua presença. Ele está diante de ti, meu irmão. Minha irmã, fale com ele. Não perca esta oportunidade. Abra o seu coração agora. Jesus, eu estou vivendo em pecado. Fala para ele. Conte para ele o teu pecado. Talvez você esteja vivendo uma vida que muitas vezes tenha dito: eu preferi estar morto, eu preferi estar morta do que viver desse jeito. Fala para Jesus: Jesus, a tua presença é vida, e eu quero viver essa vida. Eu quero vida, Senhor. Eu quero viver uma vida com qualidade de vida. O Senhor tem poder, nós vimos aqui na tua palavra nesta noite. O Senhor tem poder para me trazer vida, vida com qualidade de vida. Jesus, a tua presença perdoa os pecados. A tua palavra diz, Jesus, que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça. Aproveite a oportunidade agora e confesse o seu pecado para Ele. Diga para Ele onde você tem falhado, onde você tem errado. Fale com Ele agora, para que você receba o perdão dEle, para que você receba a purificação dEle. É Ele que te cura, é Ele que sara. Diga para Ele se você está vivendo uma vida conturbada, se você está vivendo uma vida cheia de preocupação. Diga para Ele: Jesus, que a tua presença venha me trazer a paz que excede todo o entendimento. Jesus, eu quero viver uma vida digna na tua presença. Se você está vivendo problema no seu casamento, diga para Ele agora: Jesus, eu quero restaurar o meu casamento, eu quero restaurar a minha família. Diga para Ele, irmão, aquilo que está afetando você, aquilo que está prejudicando você no seu casamento. Jesus, eu quero a cura para o meu casamento, eu quero a presença do Senhor permanente no meu casamento. Se o seu problema é idolatria, fala para Ele: Jesus, arranca de mim a idolatria, porque eu não quero mais viver desse jeito. Irmãos, não fique com medo, não fique com vergonha se a lágrima rolar nos teus olhos, no teu rosto. Se a palavra está falando com você nessa noite,
e o seu coração disparar. Entenda, você não está passando mal, não é taquicardia, não. É o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo ministrando na sua vida. Diga para Ele: Senhor, fala mais, eu quero mais de Ti, eu quero ouvir mais do Senhor, eu quero essa presença tomando conta da minha vida. Fale para Ele nesta noite. É Ele que muda a nossa história. Fala para Ele: Jesus, a Tua presença, ela está mexendo comigo, Senhor, está me confrontando. A Tua presença, Senhor, está trazendo um arrepio para a minha alma. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece a sua vida quando ninguém está vendo. Ele sabe o que você vai fazer, Ele sabe o que você fez hoje. Jesus, Ele mexe no secreto, lá onde ninguém vê, ninguém sabe, no seu pensamento, no mais profundo da sua alma, Ele sabe o que acontece lá. Ele vê aquilo que acontece lá. E é por isso que Ele quer abençoar a sua vida. É por isso que Ele quer mudar a sua vida. Ele é o remédio para curar toda a ferida que esse mundo fez. Ele é o bálsamo. Ele é aquele que quer tirar toda a dor da sua vida, da sua alma. Diga para Ele: a Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. A Tua presença é o que eu mais quero na minha vida. Porque a Tua presença muda a minha história. A Tua presença me dá a oportunidade de viver o melhor, algo novo neste mundo. Eu quero viver a Tua presença sempre. Diga para Ele: talvez o seu amigo, eles vão sair da Tua presença. Talvez o seu amigo vai dizer não quer que você viva assim. Mas o melhor amigo é Jesus para a nossa vida. Não há presença melhor que a presença de Jesus para transformar a nossa vida. Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Diga para Ele: eu quero mais da Tua presença, Jesus. Eu quero mais da Tua presença na minha vida. Jesus, eu quero, Senhor, viver isso. É o que eu mais quero. Diga para Ele isso. Tua presença é o meu remédio. Ele Jesus, é o remédio. Eu não quero para sua ouro nem vida. prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? É a presença de Jesus que nos transforma, que nos muda, dentro da gente, que nos faz viver uma vida diferente, que acalma a nossa alma. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. Podemos perder todas as coisas, irmão, mas se a presença dele estiver na nossa vida, é o que importa. Tua presença é a presença dele. Com os olhos fechados ainda, ouça essa canção. Ouça. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa?
presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Aleluia. Tua presença. Glória a ti, tua Jesus. Presença. Louvado seja o nome do Senhor. Tua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Que presença maravilhosa, irmãos. Que presença é essa? Que tem poder para mudar, para transformar a nossa vida. É a presença de Jesus. E é isso que Ele quer fazer, irmãos, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa desejar essa presença todo dia na sua vida. Do acordar, do levantar, até o se deitar. Que você possa buscar essa presença maravilhosa, porque ela faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus.